Guys, vamos tirar esse vídeo para fazer vários exemplos de derivada envolvendo funções com interna, que agora que a gente aprendeu a responder derivar por funções com internas. Então eu vou colocar mais uma função aqui, vou colocar e elevado a tangente de x. Vamos derivar essa função. O enunciado ainda é para calcular a derivada. Bom, eu quero derivar, guys. Que função é essa? Função exponencial. Então, qual é a derivada da exponencial? Só que é exponencial de quê? De variável ou de função? Sempre se faça a pergunta se é de variável ou de função. É exponencial de função. Como é que eu derivo exponencial de função? A própria exponencial de função vezes derivada da interna. Pronto. Acabou. Derivada da interna. Só não sei onde apareceu secante ao quadrado. Secante ao quadrado veio da derivada da interna. A interna, guys, é a tangente. A derivada dela é o secante ao quadrado. Próximo. Letra C. Exponencial de x quadrado mais 1. Professor, você só vai fazer derivada com exponencial? Eu vou começar com a exponencial, depois eu mostro outras. Vamos começar a derivada. Aqui, guys. Bom, função exponencial, de novo, exponencial de função. Vou repetir como é o nome disso? A exponencial e vou derivar a interna. A derivada da interna aqui é 2x. 2x, acabou. Pronto. Professor, mas não tem que multiplicar para a derivada da interna, colocar aqui? Tem, guys, mas quando a interna é só um polinômio, a gente costuma colocar antes da exponencial, que fica mais organizado. Então eu coloquei o 2x aqui. Acabou. É só isso. Repete exponencial e multiplica pela derivada da interna. Não tem mistério. Vamos ver mais uma com exponencial. Eu posso colocar assim, ó. Y igual a x exponencial de cosseno x. Vamos derivar. Aqui tem que ter uma cautela, guys, porque aqui é um produto. Então a gente tem que usar... Lembre-se das regras. Isso aqui é um produto, vou usar o quê? Regra da cadeia? Não, vou usar a regra do produto. Mas aí vamos lá pela regra do produto. Eu derivo o primeiro, que é 1. E repito o segundo. Ninguém coloca 1 no produto. Mas repete o primeiro e deriva o segundo. O segundo que eu vou derivar, qual é a derivada dessa exponencial de... O segundo é a exponencial de função. Qual é a derivada dessa exponencial de função? É a própria exponencial de função vezes derivada da interna. Então fica dessa maneira. Perceba que a minha segunda parcela eu usei regra da cadeia. Porque a segunda parcela tem interna, então eu uso regra da cadeia. Aí a gente vai ajeitar aqui, guys. Por quê? Por causa daquele truquezinho. Quando tem um menos multiplicando, a gente joga ele lá para o começo da parcela. Aí vai ficar assim. Mas não, né? Menos x exponencial de cosseno. E aqui, guys, cada uma das parcelas tem o fator exponencial em evidência. Então a gente vai colocar essa exponencial de cosseno em evidência. Eu falei errado, tá, guys? Desculpa. Cada parcela tem o fator exponencial repetindo, o fator comum. Então a gente vai colocar em evidência. Na primeira parcela, como ele vai para evidência, tem que ficar 1 menos. Na segunda parcela eu coloco esse x, esse foi para evidência e esse repete. Se você não sabe colocar evidência direito, tem um vídeo que eu explico, não sei onde é que está. Me peçam lá no Telegram que eu mando para vocês. Eu não sei se eu mandei se está naquele nosso vídeo de estrutura, não sei, mas me peça lá no Telegram que eu mando. Pronto, está derivado. Vou esperar dar uns 10 minutos para eu fechar esse vídeo. Aqui mais uma vez. Então tem que ter cuidado com as regrinhas. Aqui era produto, regra do produto. Na hora que eu fui derivar, a segunda precisou da regra da cadeia. Então a gente vai invocando as regras de acordo com a necessidade. Esse foi o exemplo D. Nós vamos para o exemplo E. Exemplo E. Bom, já vimos com a exponencial como é que funciona. Bora dar uma olhada como é que funciona com as trigonométricas. Por exemplo, seno. Seno, derivada do seno. Vou pegar um seno de alguma coisa, um seno de exponencial. Pronto. Vou derivar. Aliás, deixa eu fazer o direito, tá, guys? A letra C. Tem que colocar a função. Vamos chamar de f de x. Vou pegar a seguinte função. Letra C, essa função, eu quero derivar, vou colocar meu f' aqui. Vamos derivar.
Qual a derivada dessa função? Precisa identificar o tipo. Que tipo de função é essa? É a função seno. Por que é a função seno? Porque nós temos o nome seno. Por isso. E depois eu tenho o que eu chamo da interna. Se você olhar naqueles exercícios lá, e também na aula, a gente sabe que trigonométrica é identificada da seguinte maneira. Trigonométrica. Primeiro vem o nome símbolo, tá aqui ele, e depois a variável ou interna, no caso aqui, a interna, né, guys? Vou até dar uma destacada. Pois bem, que tipo de função é essa? Essa aqui é a função trigonométrica seno. Qual é a derivada da trigonométrica seno? Cosseno? Só que há detalhe, as regras que a gente aprendeu da trigonométrica eram trigonométricas de variável. Qual é a derivada do seno de variável? Cosseno de variável. Qual é a derivada do seno de função? É cosseno da função. Mas como tem função interna, pela regra da cadeia, eu vou multiplicar pela derivada dessa interna. Pois bem, guys, precisei pausar. Então, a derivada da interna, veja que a interna é uma exponencial de variável. E a derivada é a própria exponencial de variável. Então está derivado. Aqui, guys, a gente vai organizar, porque a gente coloca a função exponencial antes da trigonométrica. Então, quando forem derivar, não esqueçam de organizar. Pronto, derivei. Isso aí foi a letra E. Ali foi a letra D, aqui é para ser a letra E, guys. Vamos para a letra F. Já deu quantos minutos esse vídeo? 7. Letra F. Vou colocar uma função g de x igual a... Como é que eu coloco? Vou colocar aqui uma tangente. Tangente de quê? De 3x. Pronto. Vamos derivar. Como é que eu derivo? Qual é a derivada da tangente? A derivada da tangente de variável é secante ao quadrado de variável. Guys, aqui não é tangente de variável. Não é. É tangente de quê? De função. A função é 3x. Tangente de função. Então, qual vai ser a derivada da tangente de função? Pela regra da cadeia, vou derivar normal. Derivada da tangente de função vai dar secante ao quadrado de função. Da função. Qual é a função? 3x. Secante ao quadrado 3x. Vezes derivada da interna. Regra da cadeia tem que ter derivada da interna. Qual é a derivada da interna? 3. Professor, eu não sei por que a derivada dessa interna é 3. Porque constante vezes variável, derivada é a própria constante. Ninguém coloca constante depois da função. Reescreva assim. Se você não se sentir confortável, você coloca igual e reescreve do jeito direitinho. Mas vou colocar, já que deu só constante, aqui no começo direto. Pronto, nice. Próxima é a letra G. Vamos colocar uma função φ. E vamos calcular a derivada da φ. Vou colocar a derivada da secante. Vamos dar um pouco mais de emoção nisso aqui. O que a gente pode colocar aqui? Derivada da secante de exponencial de x mais 6. E vou calcular a derivada da φ, que é a nossa filhinha. Que vai dar quanto? Veja, que tipo de função é essa? Eu tenho uma função trigonométrica, o nome trigonométrica e algo na frente. Eu já sei que é uma função trigonométrica. Trigonométrica o quê? Trigonométrica secante. Trigonométrica secante com interna. Tá aqui a interna, guys. Aqui é a interna. Essa é a interna da nossa secante. Então a minha função a derivar não é secante de variável, é secante de função. Como é que eu derivo se fosse secante de variável? Para quem não lembra, a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, derivada de secante de variável é secante da variável vezes tangente da variável. Aqui não é secante de variável, é secante de quê? De função. Pela regra da cadeia, vou derivar normal. Vai ser secante. Tem gente que coloca assim, ó, secante, x, tangente. Não, guys. Derivada secante é secante vezes tangente. Como aqui é de função, vai dar secante dessa função
vezes tangente dessa função. Pela regra da cadeia, a gente deve depois multiplicar pela derivada da interna. A derivada da interna aqui, perceba que é exponencial de x mais 1. Multipliquei pela derivada da interna. Pronto. Coloquei um parêntese porque, como a gente já sabe, toda vez que vai multiplicar uma soma, tem que colocar o parêntese. A derivada da interna, guys, não esqueça que é uma soma. Por isso que eu derivei cada parcela por vez. Derivei essa parcela e derivei essa parcela aqui. Falta organizar? Falta, porque essa parte aqui, que envolve exponencial, a gente escreve antes da trigonométrica. Dessa forma, nossa filhinha de x vai ser exponencial mais 1 vezes todo esse treco aqui, que eu não quero copiar isso aqui, eu vou duplicar e colocar aqui. E confiram aí. Beleza? Beleza, guys? Vou dar um pause. Próximo vídeo, mais exemplos. Thanks!